Você já deve ter lido na Bíblia Sagrada que Jesus, o Filho de Deus, apresentou evidências esmagadoras de sua divindade. Curou os doentes, fez os surdos ouvirem, os coxos andarem e até ressuscitou os mortos diante dos olhos incrédulos. Entretanto, apesar desses milagres extraordinários, o povo judeu, em sua maioria, hesitou em reconhecer Jesus como o Messias prometido. Compreender por que isso ocorreu requer que nos transportemos para aquele contexto histórico onde a opressão romana pesava sobre o coração do povo judeu. Jesus desafiou as expectativas da época, não se alinhando com a compreensão convencional de um líder messiânico que libertaria Israel da opressão terrena. Sua mensagem transcendeu as expectativas físicas e materiais, focalizando-se nas bênçãos espirituais e na regeneração dos corações. Hoje, ao explorarmos esse tema crucial, somos convidados a contemplar as evidências apresentadas por Jesus e a buscar uma compreensão mais profunda dos desafios enfrentados pelo povo judeu naquele tempo. Finalmente você entenderá por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Se você tem interesse em receber mais conteúdos bíblicos como este, peço que clique no like e se inscreva no canal para o YouTube nos recomendar mais vezes. E vamos para o vídeo. Um dos principais motivos que fizeram o povo judeu rejeitar Jesus, na verdade, se tratou de uma confusão ou um mal-entendido que envolveu as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Muitos do povo judeu naquele tempo mantinham expectativas equivocadas, confundindo eventos que seriam cumpridos na primeira vinda de Jesus com aqueles reservados para sua segunda vinda gloriosa. Na época de Jesus, a opressão romana pairava sobre o povo judeu. A presença romana era sentida em todos os aspectos da vida cotidiana, desde a governança política até questões econômicas. Os judeus viviam sob a sombra de uma autoridade estrangeira, limitando sua autonomia e restringindo sua capacidade de adorar a Deus de acordo com as tradições e ensinamentos sagrados. Essa opressão impunha tributos, limitava liberdades e gerava um anseio profundo por libertação e redenção. Essa opressão constante alimentava a esperança de que o Messias seria um líder terreno que, com um exército poderoso, libertaria Israel da opressão. No entanto, Jesus veio para inaugurar um reino espiritual, trazendo bênçãos espirituais que transcendiam as fronteiras físicas. As profecias cumpridas na primeira vinda, como o caráter messiânico em Isaías 11 e o local de nascimento em Miqueias capítulo 5, versículo 2, foram compreendidas, mas muitas outras foram mal interpretadas ou ainda não haviam sido cumpridas, o que fez os judeus duvidar de Jesus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, descreve de maneira vívida e poética o caráter messiânico que o ungido de Deus, o Messias, apresentaria. No versículo 1 do capítulo 11, lemos: "Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo." Aqui, Jessé é o pai de Davi, e o ramo, ou renovo, aponta para Jesus como descendente da linhagem de Davi, cumprindo a profecia messiânica de que o Messias viria da descendência de Davi. Isaías continua no versículo 2, descrevendo o Espírito do Senhor que repousaria sobre o Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da força, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Essas características revelam não apenas a unção especial do Messias, mas também os atributos que ele traria consigo, trazendo sabedoria, entendimento, conselho, força, conhecimento e reverência a Deus. A descrição do caráter messiânico de Jesus continua, e no versículo 3 de Isaías 11 encontramos: "E deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos."
Aqui, a profecia destaca a justiça e a retidão do Messias, indicando que ele não julgaria com base nas aparências, mas em perfeita sabedoria divina. Já em Miqueias 5, versículo 2, como já foi dito, um tesouro divino revela detalhes específicos sobre o local de nascimento do Messias. Nesse versículo, Miqueias, inspirado pelo Espírito Santo, proclama: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Belém, queridos irmãos, uma cidade modesta e muitas vezes subestimada, é apontada nas Escrituras como o local onde o Rei dos Reis, o Messias prometido, nasceria. Sabendo disso, é essencial diferenciar as profecias já cumpridas e aquelas reservadas para a segunda vinda de Jesus. A regeneração espiritual e a restauração do reino a Israel são aspectos que verão seu cumprimento durante a segunda vinda. Vemos um exemplo disso na promessa de paz em Isaías 2, versículo 4, que será plenamente realizada quando Jesus retornar em glória. O profeta Isaías proclama: "Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. De suas espadas farão arados e de suas lanças foices. Não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra." Que promessa maravilhosa, amigos! Essas palavras revelam a visão do reinado messiânico, no qual o príncipe da paz julgará as nações, pondo fim aos conflitos e estabelecendo um reino de paz inabalável. A transformação das armas de guerra em instrumentos de cultivo simboliza a cessação de hostilidades e o surgimento de uma era em que a paz prevalecerá sobre as disputas humanas. Além desse mal-entendido, há outros fatores que devemos compreender para entender por que o povo judeu rejeitou Jesus como o Messias. Jesus, com sua divina coragem, proclamou verdades que desafiaram as crenças estabelecidas da época. Ele não apenas curou os enfermos e ressuscitou os mortos, mas também ousou afirmar sua divindade. Em João 8, versículo 58, ele declarou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Essas palavras, queridos, ressoaram como trovões nos corações dos líderes religiosos, porque "eu sou" é o nome divino em hebraico, associado ao Deus Todo-Poderoso. Ao se proclamar como tal, Jesus foi percebido como blasfemador por alguns, desafiando as crenças profundamente enraizadas pelos líderes religiosos judeus. Imaginem, amados, a tensão no ar naquele momento. Os líderes religiosos não podiam aceitar que Deus estivesse diante deles em forma humana. Essa compreensão desafiava séculos de tradição e estudo das Escrituras. Em vez de abraçar a revelação divina, muitos optaram por resistir, pois o desconhecido muitas vezes assusta mais do que ilumina. Por isso, Jesus, ao afirmar sua divindade, tornou-se uma pedra de tropeço para alguns. Imagine o cenário: tradições antigas, leis cerimoniais e interpretações rígidas que moldaram a vida religiosa dos judeus. Jesus, com sua sabedoria divina, questionou essas práticas ultrapassadas, revelando um entendimento mais profundo do reino de Deus. Um exemplo marcante é encontrado em Mateus 15, quando alguns fariseus questionaram Jesus sobre a observância das tradições de lavagem cerimonial. Os fariseus, com zelo pelas tradições humanas, indagaram a Jesus sobre por que seus discípulos não seguiam a prática de lavar as mãos antes das refeições, uma tradição que não tinha sua origem nas leis divinas, mas sim nas tradições dos líderes religiosos da época. Em vez de entrar em detalhes sobre práticas externas, Jesus provocou uma reflexão mais profunda, destacando a importância de um coração limpo diante de Deus. Na resposta de Jesus, somos levados a uma profunda reflexão sobre o verdadeiro significado da pureza. Ele destacou que a verdadeira contaminação não está nos alimentos que entram pela boca, mas nas palavras e ações que emanam do coração.
Ele nos lembra de que não são as tradições exteriores que nos aproximam de Deus, mas a pureza do coração. Além disso, o Mestre desafiou as interpretações estritas do sábado. Em várias ocasiões, ele curou no sábado, demonstrando que o amor e a compaixão não estão confinados a regras rigorosas. Numa época em que as regras e regulamentos sobre o sábado eram seguidos rigidamente, Jesus, em sua sabedoria divina, nos deixou um exemplo extraordinário registrado nos Evangelhos. No livro de Mateus, no capítulo 12, encontramos um relato interessante. Num sábado, enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, eles sentiram fome e, famintos, começaram a colher espigas de trigo para saciar sua necessidade. Os fariseus, imbuídos de rigidez legalista, prontamente criticaram essa ação, acusando Jesus e seus seguidores de violarem a santidade do sábado. A resposta de Jesus é uma revelação profunda sobre a verdadeira natureza do sábado. Ele nos lembra da história de Davi, que em sua necessidade também ousou comer dos pães da proposição no templo. Com isso, Jesus nos ensina que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nosso amado Mestre estava desafiando a visão limitada dos líderes religiosos da época. Ele revelou que o sábado não era apenas sobre rituais e regras estritas, mas sobre compaixão, amor e cuidado pelos necessitados. Jesus ensinava que o sábado é um presente de Deus para nossa restauração, para que possamos experimentar descanso e renovação em sua presença. Além de tudo isso, não podemos esquecer das palavras revolucionárias proferidas por Jesus. Ele nos exortou a amar nossos inimigos, algo que ia contra o senso comum da época. Ele nos incentivou a orar pelos que nos perseguem, mostrando que o reino de Deus se baseia no amor, não na retaliação. Aqui vale lembrarmos sobre o endurecimento dos corações, uma realidade que infelizmente afetou muitos naquela época. Como é doloroso reconhecer que, diante de evidências esmagadoras, milagres, curas, apesar de tudo isso, muitos corações ainda estavam fechados para a verdade. Um exemplo tocante dessa realidade é encontrado na emocionante ressurreição de Lázaro, um amigo querido de Jesus. Lázaro ficou doente e, apesar de terem enviado a notícia a Jesus, ele permaneceu onde estava por mais 2 dias. Ao chegar a Betânia, Jesus encontrou Marta, irmã de Lázaro, que expressou sua fé, mesmo diante da morte do irmão. Contudo, quando Jesus viu o pranto de Maria e dos que estavam com ela, ele foi profundamente movido em seu espírito e, cheio de compaixão, chorou. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus ordenou que a pedra fosse retirada, mas Marta, preocupada com o odor após 4 dias de morte, hesitou. Então, Jesus proferiu palavras que ecoam através dos séculos. Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Em um momento que transcende a compreensão humana, Jesus clamou em voz alta: Lázaro, venha para fora. E para a surpresa e alegria de todos, o homem que estivera morto saiu do túmulo, ainda envolto em suas mortalhas. Queridos, essa história não é apenas um testemunho do poder miraculoso de Jesus sobre a morte física, mas também uma lição profunda sobre sua capacidade de trazer vida a áreas de nossas vidas que parecem perdidas. No entanto, ao invés de uma alegria generalizada, testemunhamos uma reação confusa do povo judeu. Sim, alguns creram, maravilhados com o poder divino que acabavam de presenciar. Contudo, outros, ao invés de se renderem à evidência incontestável, foram relatar aos fariseus sobre o que Jesus havia feito. É muito triste perceber que, mesmo diante de um milagre tão extraordinário, alguns corações permaneceram endurecidos. Em vez de se maravilharem e se renderem à obra divina, optaram por resistir à verdade. E é aí que nos deparamos com uma lição profunda, um alerta sobre a fragilidade de nossos próprios corações.
Amados irmãos, entramos agora em um momento crucial de nossa reflexão sobre a rejeição de Jesus como o Messias pelo povo judeu. Este é o ponto em que nos deparamos com a realidade impactante de Jesus como a pedra de tropeço para muitos naquela época. Em nossos corações, podemos sentir o peso dessa expressão, pedra de tropeço. No entanto, é essencial compreendermos que essa pedra, que alguns rejeitaram, tornou-se a pedra angular da fé cristã. As Escrituras nos falam sobre essa dinâmica única, onde a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a base fundamental de nossa fé. Queridos, é crucial compreendermos que a rejeição de Jesus não foi em vão, mas, na verdade, parte de um plano divino maior. A rejeição dos líderes judeus permitiu que os gentios como nós fossem incluídos no projeto redentor de Deus. Foi por meio dessa rejeição que a porta se abriu para que nós, não pertencentes originalmente ao povo da aliança, pudéssemos ser colocados na família de Deus. Assim, Jesus não apenas se tornou a pedra de tropeço para alguns judeus daquela época, mas também abriu uma porta de esperança para todos nós. Podemos ver como Deus, em sua soberania, transformou a rejeição humana em um caminho para a salvação universal. Diante das Escrituras e da história bíblica, percebemos que Deus, em sua misericórdia, ainda tem um plano especial para o povo de Israel. Assim como Paulo expressou em suas palavras em Romanos 10, versículo 1, Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Compartilhamos o mesmo anseio em nossos corações, desejando a salvação de Israel. Esse anseio não é apenas um pedido, mas uma expressão profunda de amor e compaixão alinhada com o coração de Deus. Ao orarmos pelos judeus, devemos fazê-lo com compreensão e discernimento espiritual. Devemos reconhecer o zelo, a busca e a devoção que muitos deles têm por Deus, ainda que isso aconteça de maneiras que nem sempre compreendemos totalmente. Que nossas orações sejam marcadas pela compaixão e pela esperança, procurando pela revelação da verdade de Jesus como o Messias prometido. É essencial compreendermos que, na primeira vinda de Jesus, ele inaugurou o reino de Deus, trazendo salvação espiritual, reconciliação e a oportunidade de participarmos de seu reino celestial. No entanto, muitas profecias sobre o Messias, relacionadas a aspectos terrenos e físicos, ainda aguardam seu cumprimento final. Ao examinarmos as profecias do Antigo Testamento, notamos promessas como a restauração do reino a Israel, a purificação do mundo do mal, o reinado do Messias com uma vara de ferro e a estabelecimento da paz universal. Esses eventos grandiosos estão intrinsecamente ligados à segunda vinda de Jesus, quando ele retornará em poder e glória para estabelecer seu reinado milenar. As profecias que falam sobre a regeneração espiritual de Israel encontrarão sua consumação, pois o próprio Messias reinará em seus corações. Ao aguardarmos esses eventos proféticos, permanecemos em esperança e antecipação. Nossa fé repousa na certeza de que, assim como as promessas cumpridas na primeira vinda de Jesus foram verdadeiras, da mesma forma, aquelas relacionadas à sua segunda vinda serão cumpridas em sua plenitude. Que essa compreensão nos encha de expectativa e alegria, pois aguardamos o glorioso retorno do nosso Salvador para reinar e cumprir todas as promessas de Deus. Em nome de Jesus, que é fiel e verdadeiro, elevamos nossa adoração e confiança. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e clique em algum dos 2 vídeos que irá aparecer para continuar nos assistindo. Abraços e fiquem com Deus.